Olá, pessoal! Então, nesse vídeo, nós vamos fazer alguns exercícios para fixar aquilo que a gente aprendeu no vídeo anterior. É muito importante vocês fazerem esses exercícios antes de verem o vídeo, ok? Porque é importante ter o esforço próprio para você conseguir afixar aquilo que você viu. Do contrário, você só vai ver como a coisa funciona e não vai conseguir dominar. Então vamos começar aqui com um exercício bem fácil, bem simples. E reparem, esses exercícios iniciais não exigem deve ser, não exigem a programação em si. É só para a gente ter noção na nossa cabeça do que está acontecendo. Então vamos lá. Para os próximos exercícios, considere que int e float ocupam 4 bytes, double ocupa 8 bytes e char ocupa 1 byte. Considere também que a alocação de memória é feita sequencialmente em ordem decrescente e que o SO seja de 32 bits. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse exercício é representar na memória o que está acontecendo nesse trecho de código. Então, vamos lá. Lembrando que essa tabela representa, com um pouquinho mais de formalismo, o que está acontecendo na memória quando a gente executa um programa. Vamos lá, então. Aqui tem a declaração da variável A. Então, a variável A está sendo declarada aqui. Então, o identificador da variável é A. Essa variável A ela tem um endereço inicial qualquer, que eu coloquei aqui esse valor. E o valor da variável a gente ainda não sabe porque não atribuiu nenhum valor a ela. Em seguida, a gente tem a declaração da variável B. Então, como é que a gente representa isso na tabela? Olha, o identificador da variável é B. O endereço provável dela é esse valor anterior menos 4 bytes, porque um int tem 4 bytes. Então, se a gente subtrair 4 desse valor, vai dar esse aqui, ó, ff0c. Ok? Vamos fazer a conta. 0 menos 4, 0, FEDC, C. Como o 0 é menor do que o 4 que eu subtraí, eu tenho que tirar 1 da unidade à esquerda. Então, 1 menos 0 dá 0. Como 1 não é menor do que o outro 1 que eu subtraí, o resto é só repetir. Se vocês seguiram os exercícios anteriores e fizeram, essas contas devem estar bem fáceis de você fazer até de cabeça. Legal? Se não estiver, eu sugiro que vocês repitam os exercícios anteriores. Vamos lá. Na segunda linha, A recebe 10. Então, a gente diz que o valor de A é 10. E depois, B recebe 20. Então, o valor de B é 20. Aí, eu declaro duas variáveis, a variável P e depois a variável Q. A variável P, ela é uma variável de 4 bytes, porque o sistema operacional é de 32 bits. Certo? 32 bits é a mesma coisa que 4 bytes. Então, eu vou subtrair 4 desse valor anterior para descobrir o endereço inicial provável dessa variável. Então, C menos 4 dá 8, certo? C, BA98. Como C é maior ou igual a 4, que eu acabei de subtrair, o resto é só repetir. 0055FF08. Esse é o endereço provável da variável com base no endereço inicial aqui. Depois eu declarei a variável Q. Então, Q também é um ponteiro. Um ponteiro tem 4 bytes, porque o sistema operacional é 32 bits, então é só subtrair 4 desse endereço anterior, dá 0055FF04, certo? Porque 8 menos 4 é 4. Agora, P recebe o endereço de A. Qual é o endereço de A? 0055FF10. Então, P recebeu esse endereço aqui. E Q recebe o endereço de B. Então, o valor de Q é 0055FF0C, que é o endereço de B. Agora, vem a novidade aqui, ó. Asterisco P recebe 30. O que é o asterisco P mesmo? Asterisco P representa o valor da variável que está sendo apontada por P. Então, P aponta para A. Então, asterisco P é o valor da variável A. Então, quando eu digo que asterisco P recebe 30, eu estou falando que o valor de A deve ser 30. Então, eu estou usando um ponteiro para alterar o valor de uma outra variável. Então, agora, o valor de A não é mais 10. Agora, o valor de A é 30. Legal isso, né?
Agora, o valor de A é 30, não é mais 10. Na próxima linha, asterisco Q recebe 40. O que é asterisco Q? Significa o valor da variável sendo apontada por Q. Q aponta para quem? Para a variável B. Então, asterisco Q significa o valor de B. Então, aqui eu quero dizer que o valor de B passa a ser 40. Então, o valor de B, que antes era 20, passa a ser 40. Legal, né? Olha lá, então com ponteiro eu consigo usar um ponteiro para alterar o valor de uma outra variável. E isso é uma observação muito legal para a gente entender para que serve ponteiro mais para frente, ou o que dá para fazer com ponteiro mais para frente. Joia! Agora vamos ver. Printf, o endereço de A e depois o valor de A. O endereço de A que vai ser impresso é esse aqui e o valor de A vai ser 30. Depois, a mesma coisa com B. O endereço de B vai ser este aqui, é o que vai ser impresso na tela, e o valor de B vai ser 40. Depois é para imprimir o endereço de P, o valor de P e o valor da variável que está sendo apontada por P. A gente chama isso de desreferência ou indireção. Não precisam se preocupar com essas palavras agora. Então, o que vai ser apresentado na tela? Primeiro, o endereço de P. Qual que é o endereço de P? É esse aqui. Depois, o valor de P. Qual que é o valor de P? É este aqui. E depois, o valor da variável apontada por P. P está apontando para quem? Para a variável A. Então, o valor da variável A vai ser 30. Então, o que vai ser mostrado aqui é o 30. Na próxima linha, vai ser mostrado o endereço de quê? É o endereço da variável. Depois, o valor da variável é esse aqui. E depois, o valor da variável apontada por quê? Q está apontando para quem? Para B. Então, o valor de B é 40. Show de bola, né? É isso. Se vocês quiserem confirmar, façam isso no deve ser. Execute esse programa no deve ser. E façam a comparação. Então, vou fazer aqui, ó. Então, a gente pode executar esse código no deve ser e ver o que acontece, fazer uma comparação. Vamos executar. Lembrando que aqui a gente tem que colocar em 32 bits, né? Porque a gente está considerando o sistema aqui 32 bits. Eu vou fazer apenas aqui uma adaptação para ficar fácil de ler depois. Então, vamos lá. Executando esse código, olha o que vai acontecer, ó. Vamos colocar aqui em paralelo para fazer a comparação com os resultados que a gente obteve. Olha lá. Então, A tem um endereço qualquer, que foi diferente aqui, né? 6DFE9C, e o valor apresentado no final foi 30. Certinho, ó, 30 aqui. Depois, B são 4 valores a menos do que esse aqui, então C menos 4 dá 8. Então, o mesmo padrão seguiu. Aqui o resultado de B é 40, que foi o que a gente enxergou aqui, né? Depois, a variável P é esse endereço menos 4. O valor dela é o endereço de A, então é esse mesmo endereço. A mesma coisa aqui, ó. O endereço que está aqui é o mesmo endereço de A. Então, está seguindo o padrão. Percebem? O legal de a gente fazer isso é que você pode criar os seus próprios exercícios e depois jogar no deve ser e verificar se o padrão está sendo seguido. Se o padrão está sendo seguido, é porque você acertou o exercício. Você pode treinar sozinho e ser autodidático é muito importante para estudar qualquer coisa, para aprender qualquer coisa, para ser um bom profissional em qualquer área. Aqui, ó, que o endereço de que é esse aqui, que é esse 4 menos, esse valor menos 4. O valor de Q é o endereço de B, mesma coisa aqui, ó. O valor de Q é o endereço de B. E o valor da desreferência, né, o que foi apresentado aqui, é o 40. Legal, né? Então, quando a gente executa, a gente vê que está acontecendo exatamente aquilo que a gente fez no papel, o que é muito legal. Quando isso acontece, é muito legal. Joia, pessoal? Então, é isso. Vamos agora para o segundo exercício. Esse segundo é um pouquinho maior, que é para assustar, né? Para a gente olhar e falar, nossa, tem mais coisas, mas vocês vão ver que é tão fácil quanto. Tem aqui a declaração da variável A, que já foi colocada aqui na tabela. Aí agora tem a variável B, então vamos colocar a variável B na tabela.
Como é um int, então eu subtraio 4 do último endereço alocado. Então esse valor aqui, menos 4, dá 0055FF0C. Por quê? Porque 0 menos 4 dá C. 0, FEDC. Como 0 é menor do que 4, eu emprestei 1 desse outro aqui, agora eu tenho que subtrair. 1 menos 1 dá 0. Muito bem. Agora, eu tenho aqui uma atribuição. A vale 10, B vale 20. Agora eu tenho a criação, a declaração de 3 ponteiros. O ponteiro C primeiro. Como é um sistema 32 bits, eu subtraio 4 do endereço anterior. Por quê? Porque um ponteiro sempre vai ter 4 bytes em um sistema 32 bits. Então, esse endereço inicial, menos 4, dá 0055FF08. Olha lá, muitos de vocês já estão fazendo essa conta de cabeça. Quem não tiver, novamente, faça os exercícios anteriores. Agora, a declaração da variável ponteiro, que é D, mesma coisa, subtrai 4, 0055FF04. E a variável E, ponteiro, menos 4, 0055FF00. Porque 4 menos 4, 0. Agora, C recebe o endereço de A. Então, o valor de C é o endereço de A, 0055FF10. D recebe o endereço de B. Então, o valor de D é o endereço de B, que é 0055FF0C. E E, por enquanto, não tem valor nenhum, repararam, né? Agora, vai ser impresso o endereço de A, que vai ser esse valor, e depois o valor de A, que é 10, nesse ponto do programa. Depois, o endereço de B, que é esse aqui, e o valor de B, que é esse aqui. Depois, o endereço de C, que é esse aqui. Depois, o valor de C, que é esse aqui. E aí, agora o asterisco C representa quem? Representa o valor da variável apontada por C. Então, C aponta para quem? C aponta para A. Qual que é o valor de A? 10. Então, vai ser apresentado 10 na tela. Ou a desreferência aqui. Ou a gente chama isso de desreferência também. Agora, a variável D. Qual que é o endereço de D? Esse aqui. Qual que é o valor de D? Esse aqui. E qual que é o asterisco D? Novamente, o que é asterisco D? É o valor da variável apontada por D. D aponta para qual endereço? Para esse aqui. Qual que é o valor que está nesse endereço? 20. Então, vai ser apresentado 20. Entenderam por que é importante fazer esse exercício várias vezes? Para a gente repetir mentalmente isso que eu estou falando tantas vezes que vai se tornar automático. Não tem como isso ficar automático na cabeça da gente sem fazer exercício. Por isso que fazer esses exercícios é tão importante. Agora que vem a parte engraçada, né? Olha lá, o que vai acontecer nessa linha aqui do E? Vai ser apresentado o endereço de E. Qual que é o endereço de E? Esse aqui. Agora vai ser apresentado o valor de E. Qual que é o valor de E? Sei lá eu. Né? A gente não atribuiu nenhum valor para E. E o asterisco E? Pior ainda, não faço a menor ideia do que vai ser apresentado agora, porque ele vai pegar um lixo de memória, vai interpretar que esse lixo de memória é um endereço válido, supondo que seja, ele vai trazer os bytes que estão num endereço aleatório aí, né, de lixo de memória. Então ele vai trazer um número bem bizarro, ou então ele vai tentar acessar o endereço de memória que ele trouxe do lixo aqui, que não é válido, e vai travar o teu programa, que é a grande chance do que vai acontecer aqui. Depois a gente vai testar no DevC. Legal? Então, por que tem essa linha aí? Para a gente exatamente entender o que vai acontecer se a gente fizer caca, né? Se a gente não atribuir nenhum valor à variável E, que é um ponteiro, pode até travar a execução do teu programa. Isso é bem legal. Tudo bem, mas vamos supor que o programa vá continuar. O que vai acontecer? Asterisco C recebe 40. O que é asterisco C? É o valor da variável apontada por C. C aponta para quem? Para esse endereço que é da variável A. Então, o valor de A agora passa a ser 40. Está aqui, o novo valor é 40. Asterisco D recebe 50, que significa que o valor da variável apontada por D vai ser 50. D aponta para qual variável? Para a variável B, né? Para esse endereço aqui que é da variável B. Então, agora o valor da variável B não é mais 20, agora vai ser 50.
Está aqui, 50. Agora vai ser impresso o endereço de A, então vai ser impresso esse valor, e o valor de A. O novo valor de A é 40, 10 não existe mais. E a mesma coisa com B, o endereço de B, que é esse aqui, e o valor de B, o novo valor agora é 50. E agora, uma outra coisa legal que vai acontecer aqui, ó. E, então o valor de E é C. Olha lá, pode isso? E pode receber C? Veja, a variável E pode receber um endereço de um inteiro. Então, um ponteiro, olha lá, que nem C. C pode receber o endereço de um inteiro. Isso aqui representa o endereço de um inteiro. A é uma variável inteira, eu estou pedindo para trazer o endereço da variável que é do tipo int. E aqui, posso fazer isso? Posso. Por quê? Porque C está armazenando o quê? Justamente o endereço de uma variável do tipo inteiro. Então, isso pode também. Então, essa é a novidade desse exercício. Eu poderia fazer tanto isso aqui, E recebe o endereço de um inteiro, quanto isso aqui, olha, E recebe C. Mas o que é C? É uma variável que armazena endereços de inteiro. Reparem que eu não estou trazendo para E o endereço da variável C. Eu estou trazendo o valor da variável C, que por um acaso é o endereço de um número inteiro. Se isso está confuso, repita essa parte do vídeo várias vezes até você entender e faça mais exercícios. Quanto mais exercícios, mais óbvio isso vai ficar para você. Tudo bem? Então vamos lá. E recebe C. Então o E vai receber o valor de C. 0055FF10. Olha lá. Agora C recebe o valor de D. Então o novo valor de C não é mais esse. Agora, o novo valor de C vai ser o valor de D. C recebeu esse valor aqui. Então, o valor de C agora é esse. O que isso significa? Que agora o C não aponta mais para a variável A. Agora, a variável C, que é um ponteiro, está apontando para a variável B. Porque esse endereço aqui é da variável B. Legal, né? E D recebe o valor de E. Então, D não tem mais esse valor. Agora, o valor da variável D é o valor de E. Da mesma forma, agora a variável D não aponta mais para B. Agora, a variável D está apontando para a variável A. Legal, né? O que eu fiz aqui não é novidade, pode parecer confuso para vocês, mas o que eu fiz aqui é o que a gente já fez em outro exercício. Eu troquei o valor da variável C com o valor da variável D. Antes C tinha esse valor, e agora antes C tinha esse valor e D tinha esse valor, e no fim dessa brincadeira, o C passa a ter o valor antigo de D, e a variável D passa a ter o valor antigo de C. E para eu fazer essa troca de valores, eu tive que usar uma variável auxiliar. A variável auxiliar deve ser sempre do mesmo tipo. A gente tinha feito essa brincadeira em outros exercícios no outro vídeo com variáveis do tipo inteiro. Então, eu usei uma variável auxiliar do tipo inteiro. Como agora eu quero trocar valores entre variáveis que são ponteiros de inteiro, eu tenho que usar como auxiliar um ponteiro de inteiro. Refaçam esse exercício várias vezes até isso ficar bem óbvio para vocês. Porque é fácil entender. Difícil é afixar na memória. Vamos continuar. Asterisco C agora recebe 40. Então, vamos lá. Asterisco C é o valor da variável apontada por C. Para quem C está apontando agora? Para a variável que tem esse endereço. A variável que tem esse endereço é a variável B. Portanto, a variável B agora vai receber o valor 40. Então, a variável B agora tem o valor 40. Agora, asterisco D recebe 50. Então, significa que o valor da variável apontada para D vai receber 50. D aponta para qual variável agora? Para a variável A, porque a variável que tem esse endereço que está em D é a variável A. Então, agora, o valor da variável A não vai ser mais esse aqui, vai ser 50. Legal, né? Tá lá, pessoal. E aí, agora, vão ser apresentados os valores, né? Então, vai ser apresentado o endereço de A, que é esse,
o valor de A, que é 50, depois o endereço de B, que é esse, o valor de B, que é 40, depois o endereço de C, que é esse, o valor de C, que é esse, e o valor da variável apontando para C, apontando por C, que é a variável B, que vai ser 40. Depois, o endereço da variável D, o valor da variável D e o asterisco D, que é o valor da variável apontada por D. D aponta para A, portanto, 50. E depois o E. O endereço dele é esse, o valor é esse, e o asterisco E é o valor da variável apontada por E, e está apontando para A, portanto, o valor é 50. Por que é importante a gente entender o que está acontecendo na memória? Porque é impossível você conseguir visualizar o que está acontecendo na memória sem você fazer uma tabela parecida com essa. Tá? Se eu não tivesse essa tabela para fazer, executasse isso aqui, ó, depois que aconteceram essas coisas aqui, eu provavelmente não saberia o que ia acontecer aqui. Ó. Tá? Talvez eu conseguisse, porque eu já fiz esse tipo de exercício muitas e muitas vezes. Então, talvez eu bata o olho de cabeça e consiga saber. Mas é bem provável que eu não consiga. Eu estou falando isso porque se você está começando a aprender agora, você pode olhar uma coisa dessa e vai falar assim, nossa, que bolo que está acontecendo aqui. Eu nunca ia conseguir entender só olhando o código o que está acontecendo na memória. Não mesmo. Por isso que a gente faz esse exercício, para entender o que acontece na memória. Imagine que você é uma pessoa que vai fazer manutenção num código e você encontra um código desse aqui. Quando você bater o olho, você não vai conseguir saber o que está acontecendo sem fazer uma colinha num papelzinho que nem a gente está fazendo aqui. Então, lembre-se da segunda regra do programador. Nunca entre em pânico. Faz parte a parte, faz pedaço a pedaço, que você vai conseguir saber o que está acontecendo. Legal? É para isso que servem esses exercícios, para a gente parar de sentir aquela sensação de desespero quando a gente olha um código que parece complicado. Nada é complicado, contanto que você vá fazendo aos poucos e entendendo devagar o que está acontecendo. Então vamos lá, pessoal. Vamos só confirmar o que aconteceu na memória comparando com a execução num deve ser ou em qualquer que seja o editor que você esteja usando. Eu sugiro fortemente que vocês sempre executem esses exercícios depois que vocês fizeram no deve ser para fazer a comparação. Porque isso, sempre, quanto mais você ficar no seu exercício e quanto mais você se aprofundar nesse exercício, mais você vai dominar aquilo que você faz. Eu vou alterar aqui para ficar bonito, para ficar fácil de enxergar o resultado, ok? Então vamos executar. Opa, executou, funcionou. Então ele, por sorte, a variável E acessou o endereço de memória válido, ok? Mas a gente vai chegar lá porque é legal de ver. Vamos fazer as comparações aqui, ó. A variável A teve um início aí, um endereço inicial qualquer. O primeiro valor que foi apresentado foi o 10. Nesse printf aqui, a gente ainda não tinha mudado o valor da variável A, o valor era 10. Então apresentou 10. B apresentou um valor que era esse aqui menos 4, exatamente, e o primeiro valor dele que era 20. Aí C tinha um endereço qualquer, que era 4 endereços a menos do que esse, e o valor dele era o endereço da variável A, então está batendo. E se você trouxesse, né, o asterisco C, ele ia trazer o valor de A. Ele trouxe o valor de A. D teve 4 endereços a menos, então está indo bem. O valor de D é o endereço de B, então está ok. Era esse primeiro valor, né? Olha lá, esse aqui era o de A, esse aqui era o de B. E o asterisco D é o valor da variável apontada por ele, que era o valor de B. E, olha que legal, E não tinha valor nenhum. Tá? Esse valor que está sendo mostrado aqui, reparem que é um lixo de memória. Ó. Ele não está trazendo um valor que é sequência de alguma coisa. O que está acontecendo? Nesse endereço de memória, tinha um lixo de memória, quer dizer, um monte de zeros e uns que foram usados em outro momento. Ele trouxe esses zeros e uns e interpretou isso como endereço de memória. Então, por sorte, é um endereço válido que não está sendo usado por esse programa. E aí, nesse endereço aqui, ele trouxe os bytes que estavam nele, que por um acaso formou um número qualquer. Formou um número gigante aí.
Joia, né? Ele poderia ter trazido um endereço inválido e ter travado o programa nessa parte mesmo. Então vamos continuar. Aí o que aconteceu? A gente está nessa parte do programa. Continuando, aconteceu essas coisas aqui, ó, no código, né? E ele pediu para imprimir o A e o B. Então, o endereço de A é o mesmo, né? O endereço de B é o mesmo, só que agora o valor de A é 40, porque está refletindo essa mudança aqui, ó. E o valor de B é 50, porque está refletindo essa mudança aqui, ó. É esse 40 e esse 50 que a gente colocou aqui, ó. Aí o que aconteceu? O programa continuou, houve essa troca de valores entre os ponteiros, depois essas atribuições aqui de 40 e 50, e aí pediu para imprimir na tela esses valores. O que aconteceu? Claro que os endereços continuam sendo o mesmo, o endereço de A sempre vai ser o mesmo, o B o mesmo, o C, o D e o E. Endereços em C, a gente não consegue trocar o endereço de uma variável, tá? Só os valores das variáveis. Então, por isso que aqui sempre vai continuar a mesma coisa. Só que olha lá, o valor de A agora é 50, que é esse último valor aqui, certinho. O valor de B é 40, porque é esse último valor aqui, certinho com o que a gente fez. O valor de C é o endereço de B. O valor de C aqui é o endereço de B, então bateu. O valor de D é o endereço de A. Aqui o valor de D é o endereço de A, bateu. E o valor de E, aqui no caso, é o endereço de A. O valor de E é o endereço de A. Então, o que a gente fez aqui está correto, está seguindo o padrão que aconteceu na execução do nosso código. Se a gente tivesse considerado que o endereço de A inicial era esse aqui ao invés de esse, os resultados aqui, os números bateriam certinhos. Muito bacana, né? Muito bem, pessoal. Então, obrigado por esse vídeo. Até o próximo vídeo em que a gente vai fazer mais exercícios ainda para fixar isso na memória. Se nesse segundo exercício a coisa ainda ficou parece ficar um pouco complexa, refaçam de novo, até vocês pegarem firmeza, até pegar segurança nesses exercícios. Depois façam o próximo exercício, a próxima lista de exercício, antes de verem o próximo vídeo. E aí vocês vão ver como isso vai te dar segurança na hora de trabalhar com ponteiros. Obrigado, então. Até o próximo vídeo.